Olá! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre radiobiologia, que é o estudo das reações dos tecidos do corpo humano à exposição à radiação. Cada tecido do corpo humano tem um diferente tipo de resposta à radiação. Os tecidos mais sensíveis são aqueles que respondem mais rapidamente e a doses baixas de radiação. Doses baixas são aquelas recebidas pelo paciente durante um exame de raio-x, por exemplo. Então, se sabe que as células reprodutivas, por exemplo, do corpo humano, são mais sensíveis a baixas doses de radiação do que, por exemplo, células mais especializadas, como os neurônios. Efeitos físicos e biológicos afetam a resposta radiobiológica do tecido. É muito importante que se compreendam esses efeitos para que o conhecimento avance na área oncológica, na área do tratamento do câncer usando radiação, isso é, os efeitos positivos da radiação, e para que se compreendam também os efeitos nocivos da radiação nos exames radiológicos. Existem dois tipos de respostas à radiação no corpo humano. A resposta determinística é aquela causada por doses elevadas de radiação e uma resposta imediata do tecido àquela exposição, como por exemplo queimaduras na pele. A resposta estocástica é uma resposta armazenada pelo tecido. Ele é exposto a doses baixas de radiação, mas a resposta é tardia, é a longo prazo. Por exemplo, o câncer e a leucemia são efeitos, ou podem ser efeitos estocásticos da radiação. Fatores biológicos que afetam a radiosensibilidade. O efeito do oxigênio no tecido, a idade do indivíduo e a regeneração celular. Quanto ao efeito do oxigênio, o tecido é mais radiossensível quando irradiado no estado oxigenado, ou dito aeróbico, mais sensível do que no estado anóxico. Então, se os tecidos oxigenados ou mais oxigenados são mais radiossensíveis à exposição à radiação, isso é usado no tratamento contra o câncer, a radiação tentando eliminar as células cancerígenas. Então, são usadas câmeras hiperbáricas, principalmente no tratamento de tumores nodulares que são avasculares e são pouco oxigenados. Quanto à idade, na vida intrauterina, o ser humano é muito sensível à radiação. Mas depois do nascimento até a idade adulta, essa sensibilidade diminui e torna a aumentar no idoso. O idoso é muito mais suscetível a reações de tecido à radiação. As crianças são 10 vezes mais sensíveis à radiação do que os adultos. E é muito importante que os médicos que solicitam os exames radiológicos sejam extremamente criteriosos na solicitação desses exames para preservar as crianças contra o efeito das radiações, principalmente porque esse efeito na criança é estocástico, ele vai ser armazenado ao longo da vida da criança, a longo prazo. Um exemplo aqui é a tomografia computadorizada de seios da face, solicitada, por exemplo, em uma criança de 4 e 5 anos para investigar sinusite. Isso tem que ter um critério, uma justificativa muito importante para solicitar esse exame, porque a radiação recebida nesse exame na criança equivale a 100 raios-x de tórax em um adulto. Então, é muita radiação em um único exame na criança.
As crianças apresentam alta taxa de divisão celular, muito maior que nos adultos, e é por isso que a radiação pode causar maior dano, por causa da seguinte lei: a radiosensibilidade das células é diretamente proporcional à sua capacidade de reprodução e inversamente proporcional ao seu grau de especialização. Então, tecidos com altas taxas de proliferação celular são mais sensíveis e tecidos com maior grau de diferenciação são menos sensíveis. A célula que é exposta à radiação ionizante, ela pode se recuperar, ela pode morrer ou pode acontecer mutação. Quando a célula é exposta à radiação, ela pode não sofrer dano algum ou ela pode sofrer dano. Quando ela sofre dano, ela pode se recuperar ou morrer. Ou então, ela sobrevive sem dano, mas ao se reproduzir, as suas células filhas não sobrevivem, elas morrem. E a célula também ela pode sofrer mutação por causa da radiação e, sofrendo mutação, essa mutação se propaga e ao se reproduzir, então essas células podem gerar tumor ou câncer. Então espero que vocês tenham entendido e bons estudos!